muita alegria, nós nos encontramos diretamente aqui no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos os telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra, na voz do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. No início desta minha mensagem, hoje, São José completa mais um ano de existência, quanto me consta, 268 anos. Especialmente quando muitos açorianos, muitos portugueses vieram lá da ilha dos Açores e mesmo também de Portugal e de outras ilhas, para algumas milhares de famílias, a maioria bem católicos, vieram aqui para São José da Terra Firme. E daqui de São José as pessoas começaram com o tempo ir se difundindo, indo tomando outras direções para muitos, hoje, municípios e muitos municípios se encontram pessoas que vieram a São José e mesmo de São José, já algumas ou diversas famílias ou pessoas e de modo especial os descendentes foram se espalhando por Santa Catarina, especialmente pelo litoral. E sempre com essa profunda devoção em São José, o pai adotivo de Cristo Jesus, o patrono das famílias, o padroeiro também das pessoas enfermas e também da boa morte. Porque todos nós um dia, quer queiramos, quer não, passaremos desta vida para a eternidade, pois nós fomos criados por Deus, não para esta vida toda. Por exemplo, no sábado à tarde, no Jardim da Paz, eu realizei 2 encomendações, ou seja, dei a presença, fazendo oração, encomendando ali o corpo, ou seja, o cadáver, dando uma mensagem para todos aqueles parentes que ali se encontravam. Uma das pessoas com 91 anos e a outra pessoa, dentro de 3 meses mais ou menos, iria realizar 103 anos. Aliás, todas as pessoas, as 2, eu conheci mais ou menos, uma que era de um outro município, lá de Canelinha, de Tijuca, da região de Tijucas, e Dona Líria da Silva Soares, que conheci ainda como estudante, portanto, há 60 e poucos anos atrás. E a outra aqui, também há 50 anos atrás, que eu conheci, a Dona Sônia Daus Boabait. Aliás, ambas muito religiosas, muito devotas. Oxalá todas as pessoas passassem por essa vida como essas 2 pessoas e, sem dúvida nenhuma, partiram desta em paz com Cristo Jesus e, sem dúvida nenhuma, ouviram no momento que chegaram, que o espírito, a alma, chegou na eternidade, sem dúvida nenhuma, também devotas de Nossa Senhora, receberam o abraço, ou seja, Nossa Senhora as acolheu nos seus braços, a entregou para o seu Filho Cristo Jesus e, sem dúvida nenhuma, elas ouviram essa frase tão bonita que nós encontramos na Palavra de Deus:
Vinde bendita de meu Pai, possui o reino, possui a eternidade, possui o galardão, possui a recompensa, possui o céu que vos estava preparado desde toda a eternidade. O que nós um dia, eu a menos, quando eu partir desta vida, quero também, com a graça de Deus, ouvir igualmente essas palavras de Cristo Jesus. E ontem realizei também, à tarde, 2 encomendações num outro cemitério, cemitério São Cristóvão, aqui na Avenida Evo Silveira. Já pessoas com menos idade, uma, quando me consta, com 63 anos, outra, se não me engano, com 70 e poucos anos, mas para ver que cada um de nós, porque a vida não está em nossas mãos, a vida recebemos de Deus por meio de nossos pais, mas foi Deus quem inspirou, que colocou o espírito, alma imortal dentro de cada um de nós, no momento em que nossos pais colaboraram com o elemento matéria, com o elemento corpo. Naquele ictus, naquele momento, Deus insuflou, Deus colocou o espírito, uma alma imortal, que foi animando a vida dessas pessoas, que vai animando também a minha vida e também a vida sua, que neste momento está me ouvindo, está me vendo e que acompanha sempre o meu programa, mensagem de vida, otimismo e esperança, sem dúvida nenhuma. Até quando? Até quando Deus assim o quiser. Por exemplo, quantas pessoas que neste momento na grande Florianópolis, ainda também em Santa Catarina, no Brasil e no mundo, milhares e milhares de pessoas que estão no velório agora, pessoas que estão sendo levadas, o corpo, o cadáver está sendo levado para o cemitério ou para o crematório. A vida está nas mãos de Deus. Nós sabemos que em cada minuto morrem centenas de pessoas. E nós vivemos aqui para, durante os nossos anos de vida terrestre, lutarmos e nos esforçarmos, fazendo bem à semelhança de Cristo Jesus, para chegarmos um dia a merecermos a recompensa, a felicidade eterna. É esta a vontade de Deus. E por isso, já falei aqui, se eu não me engano, uma outra vez, nós levamos desta vida para a eternidade a vida que aqui nós levamos. Uma pessoa, por exemplo, que nunca quis aceitar Cristo Jesus aqui nesta vida, nunca quis saber nada de Deus, ele não tem o direito agora de chegar na eternidade, como nós dizemos, que São Pedro é lá, ou que tem a chave da porta do céu. Isso é uma figura, simplesmente porque São Pedro, Cristo Jesus, lhe deu as chaves do reino dos céus, ou melhor, as chaves da igreja, onde Cristo Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra sobre esta pedra edificarei a minha igreja, colocando São Pedro como o legítimo vicário, ou seja, o legítimo sucessor de Cristo Jesus. E assim ele, o primeiro Papa, deu a sua própria vida por amor a Cristo Jesus,
quando foi para ser crucificado, ele pediu aos algozes, aqueles soldados que iam crucificá-lo, o que é que ele disse? Olha, eu pediria para vocês, ele devia ter sido muito gentil, porque se ele dissesse, eu quero que vocês me crucifixem de cabeça para baixo, por certos soldados não iriam obedecê-lo. Mas como ele foi muito gentil, como todo cristão deve sempre ter um coração aberto na paciência, na bondade, tratar a todos, também aos bandidos, também aos algozes, e assim, sem dúvida nenhuma, São Pedro fez. Eu gostaria que vocês me crucificassem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre Cristo Jesus. E eles assim fizeram. Então, como estava dizendo antes, simplesmente quem não procurou Cristo Jesus aqui, não tem direito nenhum de agora querer exigir a entrada também no céu, na felicidade. Aliás, se você abrir, por exemplo, São Lucas capítulo 16, você ouviu outro dia na missa a leitura do Evangelho do rico avarento e do pobre Lázaro. O rico fechado dentro de si, esbanjando comida nas orgias, nos prazeres, como tanta gente, infelizmente, acontece nesta vida, e o pobre Lázaro pedindo as migalhas da comida, nem isto lhe era dado, nos diz São Lucas, poderá conferir aqui a passagem da Sagrada Escritura, São Lucas, onde claramente, então, podemos ler. Claro, não vamos ler de modo algum, mas apenas conferindo onde exatamente a parábola do rico avarento, capítulo 16, versículos 19 e seguinte. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava, tal. E havia também um pobre, Lázaro. Bem, morreram os dois. E agora o que aconteceu? A eternidade. O que era pobre aqui recebeu a recompensa. O que era riquíssimo, nos diz, e ele foi enterrado, ele foi para a condenação. Leia, por exemplo, São Lucas capítulo 16, versículo 19 e seguintes. Então, nós, como eu dizia antes, ele não tem nenhum direito. É como, por exemplo, uma pessoa que era torcedor do time de futebol, era associado do time de futebol, pagou durante 3 ou 4, uma analogia, uma comparação, e pagava direitinho. Agora faz 3 anos, 5 anos, 6 anos ou 10 anos que abandonou, não pagou mais, não colaborou mais com o time. Ele tem direito, por acaso, de chegar lá agora, quando tem um clássico, por exemplo, Figueira, Avaí, Figueira, ele quer ver o jogo, ele chega lá, fica barrado. Não consegue, você não é mais sócio, como é que você está agora exigindo a entrada como sócio? Somente se você pagar tudo, né? Então você vê. E assim também quem passou por esta vida somente realizando o mal, não poderá agora exigir. Bem, vamos, prezados e prezadas telespectadores e telespectadores, nesse momento também colocarmos aqui para todos nós o Salmo 62, pedindo a Deus nosso Pai que olhe
para cada um de nós, especialmente nesta situação que o mundo está vivendo, onde tanta gente está angustiada, mas devemos cuidar para não entrar em pânico. Rezemos pedindo que quanto antes os cientistas, os pesquisadores, os médicos encontrem um remédio eficaz, assim como na mensagem dessa semana mesmo, na terça-feira, colocamos Albert Sabin, que descobriu a vacina oral, a tal da gotinha, que eliminou completamente a paralisia infantil. Quando nós, então, já em 1989, veja, a vacina que ele descobriu foi aprovada em 1961, ele começou a pesquisa, que durou 20 anos, ele começou em 1950, e já em 1961, ali os Estados Unidos aprovou, quando então, em 1975, já começou a ser aplicado, 1985, a vacinação em massa de todas as crianças com a gotinha, e ali ainda 2.500 crianças ainda ficaram com problema. E 2, 3 anos depois, apenas 45 casos ainda com paralisia infantil no Brasil. 1989, o Brasil todo ficou eliminado com a paralisia infantil. Este grande homem, este grande médico, este grande cientista, nem sempre é tão valorizado. Eu me lembro que alguns jornalistas, quando ele veio aqui para Florianópolis, aliás, ainda ontem, eu falava com uma pessoa, um diácono permanente, que na época trabalhava na saúde aqui em Florianópolis, hoje está aposentado, onde ele me falou: Padre Pedro, eu estive na palestra que o Sabin deu aqui em Florianópolis. E olha, os jornalistas comentaram: vem um artista, ou vem uma miss, ou vem um jogador célebre de futebol, ou um cantor. O aeroporto tem lá 300 pessoas, 200 pessoas, 600 pessoas, ou mais ou menos, e com Sabin, esse grande cientista que evitou que as crianças nascessem com paralisia infantil, parece que havia lá 15 ou 20 pessoas. Mas o importante é que Deus o reconheceu e, sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo o iluminou para que ele pudesse descobrir esta vacina contra a paralisia infantil, e que hoje nossa pátria está completamente eliminada. Bem, o Salmo 62, nós então rezamos: ó Deus, vós sois o meu Deus, com ardor, com veemência vos procuro. Minha alma está sedenta de vós, e minha carne por vós anseia, como a terra árida, terra seca e sequiosa, sem água que aspira a água. Quero vos contemplar no santuário, ó Deus, para ver vosso poder e vossa glória, porque vossa graça me é mais preciosa do que a vida. Meus lábios entoarão vossos louvores. Como nós devíamos sempre louvar a Deus, nosso Pai e Criador. Meus lábios entoarão vossos louvores. Assim vos bendirei em toda a minha vida. Com minhas mãos erguidas,
vosso nome adorarei. Quanto nós precisamos sempre sermos agradáveis àquele que nos criou e àquele que nos conserva em nossa existência. Muitos seres humanos, infelizmente, desprezam a Deus, deixam Deus de lado e por isso vivem sempre angustiados, sempre vazios, não têm aquela paz, aquela tranquilidade dentro de si, porque Deus quer que nós já sejamos felizes nesta nossa peregrinação por esta vida, para continuarmos depois a plenitude da vida. Eu sempre tenho dito, quando faço uma encomendação, com a morte a vida não termina, mas com a morte inicia a vida em plenitude, a verdadeira vida. Agora é necessário, para termos na eternidade a verdadeira vida, é necessário que cada um de nós procure lutar, procure se esforçar para a verdadeira vida. E veja, se nós olharmos e refletirmos um pouco, nesse domingo nós ouviremos uma leitura, a primeira leitura, por exemplo, muito bonita, onde nós ouviremos como Cristo Jesus valoriza o nosso espírito. É tirado primeiro, aliás, como Deus Pai, tirado do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 1 e seguintes, onde simplesmente Deus diz para Samuel, o povo de Israel pediu um rei, pois eu agora então vou dar um rei para eles. E pediu que Samuel enchesse um chifre, porque naquela época eles não tinham vasilha, não tinham plástico como tem hoje em dia, então usavam muito para transportar a água um chifre de boi, e quanto maior o chifre, claro, melhor, cabia mais água, e que botasse dentro desse chifre o óleo para ungir o filho de Jessé como rei. E assim fez Samuel, e Samuel então foi para junto da família, Samuel então foi junto à casa de Jessé, e chegando lá, ele encontrou logo Eliabe, o filho de Jessé. E o que é que aconteceu? Samuel disse para si mesmo, certamente é este aquele que Deus quer que eu coloque o óleo, que eu o consagre como rei, ungí-lo como rei. Mas o Senhor disse para Samuel, não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, seu grande tamanho, porque eu o rejeitei. E veja, não julgo segundo os critérios dos seres humanos, do homem. O homem vê as aparências, diz Deus, mas o Senhor olha o coração. Então Samuel viu aquele moço bacana, alto, de aparência maravilhosa, deve ser este. E o que é que não? Deus diz, não, de modo algum, eu o rejeitei, porque eu não julgo segundo os seres humanos, pelas aparências, eu julgo por aquilo que a pessoa é, por aquilo que é o seu coração. Jessé fez ver seus 7 filhos e fez
Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel. Mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum dos teus filhos, nenhum desses 7. E aí o que fez? Samuel perguntou: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo que está apacentando as ovelhas. O mais novo de todos está lá cuidando do rebanho, das ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa para fazer a refeição enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, mais tarde, então, rei. Era Davi ruivo, cabelo ruivo, meio avermelhado, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, disse para Samuel: levanta-te, unge-o, é este que deve ser rei. Samuel tomou chifre com óleo, ungiu a Davi como rei na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, que agora era rei. E realmente foi um grande rei. Agora o que eu quero acentuar aqui, você ouviu muito bem, não é o Padre Pedro que está falando. Olha o que é que diz aqui, a palavra de Deus. Os seres humanos olham muitas vezes pelas aparências, ao passo que Deus olha o coração. Deus não olha pelo carrão que a pessoa tem, pelo doutorado que a pessoa tem, pela riqueza, pela poupança que alguém tem, pela beleza do corpo, pelas curvas retilíneas daquela mocinha tal, toda vaidosa, toda cheia de si, se o coração não é bom. Eu tenho dito muitas vezes, às vezes há moços que olham somente para as curvas retilíneas, para a beleza da moça, a beleza física, e não olham para o coração. E quando ele casa, ele casou com uma jararacazinha, com uma cobrinha terrível, e logo um ano, meio ano, aliás, ontem ainda alguém disse: Padre Pedro, um casamentão lá, naquela família, já faz muitos anos, um casamentão, uma despesa, um banquete, 7 meses e meio depois, já separados. Tem que olhar a beleza do corpo, claro, mas também, juntamente com a beleza do corpo, tem que a beleza do coração. E ali vai dar um casamento feliz, maravilhoso, quando há Deus, Cristo no meio, também do casal, quando o casal reza, quando ela tem um coração aberto, um coração bom, um coração que ama a Deus e que ama também o seu semelhante. Mas se é ciumenta, se é orgulhosa, se não sabe fazer trabalho quase nenhum, num luxo terrível, em geral, casamento não funciona. Bem, você pode pensar diferente. Passe na paróquia e leve para casa o jornal da Arquidiocese. Terminando esse programa, estamos sempre na terça e quinta-feira aqui levando esta mensagem. Agora a bênção. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. E agora a bênção para a água e para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome agora com muita fé esta água.